Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a obra das suas mãos. Amém? Por gentileza, sente-se, fique à vontade. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Essa não é a minha, mas é a casa do Pai. Na casa do Pai, geralmente nós não pedimos para abrir a geladeira, né? Chegamos, hoje na casa da minha mãe, meu pai hoje não está com a gente fisicamente, e aprove um dia encontrá-lo no céu, e eu creio nisso, como diz aquela canção, né? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac. Lembra dessa, não? Ninguém conhece? Oh, meu pai. É que é dos anos 80, eu esqueci que a barba já está branca. Eu esqueci que a barba está branca. Mas na casa do Pai nós temos liberdade. Você tem liberdade de dizer, Pai, eu te amo, de desfrutar, de abrir a geladeira, de ir até a panela, pegar aquele pedaço de carne que está lá, deixado lá naquele lugarzinho lá, que só tem na casa do Pai. Então tem coisas que nós encontramos e desfrutamos apenas na casa do Pai. Então aproveita esse momento em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam todos bem-vindos. Nós temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez, aqui do meu lado esquerdo. Tem alguém aqui pela primeira vez? Dá um sinalzinho assim, ó. Queremos conhecer você. Tem não? São todos de casa? Que maravilha. E aqui na minha direita, tem alguém aqui que está aqui conosco hoje pela primeira vez? Também não? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sintam-se abraçados agora. Irmãos, vamos lá. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1, por gentileza. O que é fé? Como você definiria fé? Aqui tem uma definição de fé. A verdade é que se o espiritual vai bem, o material vai bem. Se não estou tendo um resultado, se eu mudo a fé, eu mudo o resultado. Então, para que eu tenha um resultado diferente, eu preciso mudar a minha maneira de crer. A minha maneira de ver a fé. Se eu ver a fé como uma fé melancólica, como uma fé de sofrimento, é isso que eu vou viver. Mas se eu ver a fé como uma fé de vitória, é isso que eu vou viver. Então diz aqui, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Então fé não é um sentimento. Então fé não é um desejo. Então fé não é vontade. Fé é certeza. E uma tradução diz que fé é convicção. Eu preciso estar convicto, isso é fé. Então alguém diz assim, poxa, eu tenho muita fé, pastor. Eu vi muita gente dizer isso. Eu tenho muita fé. Mas de onde vem a sua fé? Como que essa fé foi gerada? Não, pastor, eu creio em Deus, porque eu sei que Deus pode fazer. Sim, eu estou entendendo. Mas qual é a sua base para essa fé? A fé é a convicção. A fé é a certeza. Deus está comigo. A fé é algo que está dentro de mim, que eu li, que eu ouvi, e entrou, e eu ouvi. Romanos 10, 17. Vamos lá, por gentileza. Romanos 10, 17. Olha só que interessante. De sorte que a fé é pelo quê, irmãos? Pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? E o ouvir, olha lá, pela palavra de Deus. Tem algumas traduções que dizem assim, é ouvir a palavra, é ouvir a pregação, é ouvir pela palavra, é ouvir através da palavra. Então eu ouvi Deus falar comigo através da palavra. Quando eu ouço a palavra e ela entra no meu coração, gera fé. E quando a fé é gerada dentro de mim, dentro de cada um de nós, nós temos uma convicção, nós temos uma certeza. E ainda que as coisas do lado de fora, elas não estejam como nós queremos que esteja e não podemos vê-la ainda, nós temos uma certeza dentro de nós. Isso vai mudar, isso vai acontecer, isso vai se realizar. Por quê? Porque eu creio. E como é que eu creio? Eu ouvi uma palavra.
Eu tenho uma palavra. E não é a palavra do Clodoaldo, não é a palavra do Zé, da Maria, é a palavra de Jesus. Eu ouvi pela palavra. Então isso me move. E aí nós temos que ter o cuidado, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, também a falta de fé vem pelo ouvir. Eu fiz tem lá o bannerzinho aí da reunião de hoje, da mensagem? Não tem, né? Não foi passado? Calai-vos. Quando a pessoa ela sabe o que é fé, ela tem convicção da fé, ela ouviu a fé foi gerada dentro dela, então tudo que vier, ela vai fazer calar-se através da fé que está dentro dela. E não é um sentimento, e não é um desejo, e não é uma vontade, é uma convicção. Eu sei porque eu sei. Mas por que você sabe? Eu sei porque a palavra de Deus diz, e eu fico com a palavra. Então, esse calai-vos, eu faço todas as outras vozes calar-se diante da palavra de Deus. Exemplo disso. Você está caminhando, vamos lá. Para citar isso, eu quero ir em 1 Coríntios 15, 33. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane. Depende do que você está ouvindo, você vai se corromper. Cuidado com o que você ouve. Se nós ouvirmos a palavra, a fé é gerada dentro de nós. Se você ouve a pregação, pastor Veronese está pregando, pastor Marcos, ou Clodoaldo, ou outra pessoa está pregando, você está atento à palavra, a palavra entra dentro de você, aquilo gera fé, aquele é o momento de você então dizer, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa vitória na minha vida. Em nome de Jesus, essa situação está resolvida e é agora, porque eu creio nessa palavra. Resolveu porque está dentro de você. Se em contrapartida, você sai daqui e você fica ouvindo um monte de coisas erradas. Porque as coisas não vão, porque o Brasil não tem jeito, porque a situação que nós estamos vivendo, porque o seu marido, porque a sua esposa, porque a situação financeira, porque as coisas vão de mal a pior, e você vai ouvindo aquilo, vai minando, e como eu disse há alguns instantes, assim como a fé vem pelo ouvir, a falta de fé, a dúvida, também vem pelo ouvir. Então o que nós temos que fazer? Precisamos ouvir a palavra. Precisamos estar atentos à palavra o tempo todo. Comece seu dia ouvindo a palavra. Comece seu dia orando. Comece seu dia buscando a Deus. Prepare já o seu dia logo pela manhã. Busque uma mensagem. A igreja tem tantos vídeos gravados. Busque uma. Ouça um trecho, 10, 15 minutos, enquanto você faz seu café, enquanto você prepara. Porque você vai ter um dia que você vai ouvir um tanto de coisa. E quando você voltar para casa, tem que dar uma descarga no ouvido. Para ir embora aquelas coisas. Mas se você e eu não prestarmos atenção nisso, a nossa fé vai sendo minada. E nós vamos nos tornando pessoas comuns, aceitando tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e não conseguimos vencer. Por que não conseguimos vencer? Porque a fé que é para nós manifestarmos, para fazer a diferença, não está se manifestando. Ela está sendo sufocada dentro de nós. E aí nós somos vencidos pelas vozes deste mundo. As coisas são assim mesmo. Sabe? Uns nasceram para vencer e outros para perder. Uns nasceram para sofrer. Esse é um karma da sua vida. É um karma da minha vida? Não. Ninguém nasceu para carregar um karma. Ninguém nasceu para viver sofrendo. É a maneira que eu vou crer. É a maneira que eu vou ver. É a maneira que eu vou ouvir. Qual voz eu vou ouvir? Se a minha fé está pulsando dentro de mim, os meus resultados vão ser de acordo com aquilo que eu creio dentro do meu coração. Aquela convicção que eu tenho, aquela certeza que eu tenho. Preste atenção. Algumas pessoas, não sei se você, mas já aconteceu. Se você ouvir alguém chegar perto de você e começar a falar mal de uma outra pessoa, uma terceira,
chega perto do Clodoaldo e começa a falar mal. O fulano fez isso, fulano fez aquilo, e fulano aquilo, e aquilo outro, e vai dizendo, e vai falando N coisas, uma pessoa mal educada, uma pessoa sem carisma, e vai falando, e fez isso, e fez aquilo. Não vai muito tempo, e o Clodoaldo ouviu tanto a pessoa A falar da pessoa C, que agora o Clodoaldo está tendo antipatia com aquela pessoa, sem ao menos conversar com aquela pessoa. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir. Mas também uma raiva, uma mágoa, um ressentimento, vem também por aquilo que você ouve. Então nós precisamos guardar a palavra dentro de nós e fazer calar todas as outras vozes com a fé que está dentro do nosso coração. Colocando ela para fora, verbalizando ela. Criei, por isso falei. Porque eu creio, eu falo, eu declaro. E uma vez que eu declaro, nós já aprendemos isso aqui. Nós trazemos a existência para a nossa vida aquilo que estamos declarando. E aí a nossa vida começa a andar. As coisas começam a mudar. Porque a fé, ela começa a ter agora uma atitude. Ela começa a ter um comportamento, ela começa a ser expressa. E uma vez expressada, ela vai surtindo e vai produzindo aquilo que vai nos trazer o bem. Amém? Por gentileza, vamos lá. Eu quero ir com você agora lá em Números, capítulo 14, verso 6. Números 14, 6. Quando se tem a fé, quando se tem a palavra, eu preciso ter uma base para a minha fé. Não basta apenas eu dizer se eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Mas essa fé tem que ter uma base. Qual é a base? É a palavra. Eu ouvi uma palavra, eu recebi uma palavra. E eu creio nessa palavra. A palavra diz que serei salvo eu e a minha casa. Então sou eu e a minha casa, em nome de Jesus. A palavra diz isso, então é assim que eu creio. E quando eu vou orar, repreender, determinar alguma coisa, eu uso a palavra porque eu creio naquela palavra. A palavra diz que eu vou ter para emprestar e não vou tomar emprestado. A palavra diz que ele tomou minhas dores, minhas doenças, minhas enfermidades e as levou, cravou lá na cruz. Então eu sou uma pessoa saudável. Essa doença não é para mim, em nome de Jesus. A palavra diz que eu não gerei filhos para o inferno. Então os meus filhos não vão povoar o inferno, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? É assim, eu vou ouvindo a palavra, eu vou declarando a palavra, e ouvir pela palavra, pela pregação, eu ouvi, agora eu declaro, e ela vai se tornando real na minha vida, ela vai se tornando palpável na minha vida, algo palpável que eu possa tocar, porque eu falo ela, eu declaro ela, eu ouço ela, eu caminho com ela, eu durmo com ela, a palavra está na minha mente. Em detrimento vem então as más conversações, em detrimento da palavra. Só que quando vem uma má conversação e uma má notícia, tá vendo a situação? Olha lá, você está indo à igreja, mas olha que situação que está a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha aí, Caleb, um relato de Caleb e de Josué. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eu vou até o versículo 9. Rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Por gentileza, vai para Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Aqui, Caleb está dizendo algo que ele ouviu. Caleb está falando, não vamos temer, a terra está aí, nós vamos possuir ela. Olha que interessante. A fé vem pelo ouvir. Aí, ali tinha uma multidão de pessoas dizendo para ele, não vai dar, cara. A terra é boa, sim, mas lá tem gigante, lá tem problema, lá tem... Não vai dar. Ele fala, não, calem a boca, fiquem quietos. Olha a palavra que estava dentro dele. Êxodo 3,7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Eu vou até o 10. Conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha para mim, por favor. O que está acontecendo aqui? O que o Caleb falou lá? O Senhor vai nos colocar na terra boa. O Caleb pegou isso do nada? Não. Moisés ouviu de quem? De Deus. Moisés falou para o povo, Moisés pregou. O pastor prega. A direção vem. A fé entrou no coração de quem? De Caleb. Caleb entrou a fé. Todos ouviram a mesma pregação. Todos ouviram. Os 12 ouviram. A nação de Israel ouviu. Nós vamos entrar na terra. Deus deu a terra para nós. Vai espiar a terra. Volta todos eles. Todos ouviram. Quem deu crédito à pregação? Como diz em Isaías 53. A quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então, a fé, ela vem pelo ouvir. O Caleb acreditou naquilo. E uma vez que ele acreditou nessa palavra que Moisés falou, porque Moisés tinha falado para eles. Deus vai nos colocar na terra. Vamos lá, pessoal. E incentivou, e saíram, e veio as 10 pragas, e aconteceu tudo aquilo. Passou o tempo, chega lá, ninguém mais acreditava. Querido, você está na igreja. Quando você voltar para casa, usa a palavra, irmão. Não esquece a palavra. Usa a fé, declara, faz declarações na tua casa. Comece a declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa é lugar de bênção. Minha casa não é lugar de vício, de tabaco, de álcool, de pornografia, de miséria. Minha casa não é lugar de doença. Vai declarando, vai liberando palavras proféticas na sua casa. Meu filho é homem de Deus, minha mulher é uma mulher de Deus. Meu pai é um homem santo de Deus. Meu pai é um homem lindo. Minha mãe e tal e tal. Amém? Porque a fé é para mover. O Caleb ouviu. O Josué ouviu. Como os outros ouviram. Mas os outros, não vai dar. O Caleb não. Vai dar sim. Nós vamos para cima. Aí vem as vozes. Olha quantas vozes. Eram 12 espias. Então sobrou só Josué e Caleb. Tinha toda a multidão. E vem tudo para cima dele. E ele diz, calai-vos. Calem-se. Preste atenção numa coisa, a minha fé vai fazer as vozes estranhas se calarem. Quando vem a voz contrária à palavra, faça ela calar através da sua fé. Manifesta a sua fé e faz essa voz calar em nome de Jesus. Diabo, você está bravando, dizendo que vai me destruir. Essa doença veio aqui como a irmã acabou de ler aqui. Essa doença não é para a morte. Que Jesus falou naquela situação de Lázaro. Isso aí não é para a morte. Então vem, isso aí vai matar. Não vai me matar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele me dá saúde. E essa doença não vai me levar em nome de Jesus. Eu vou viver e vou glorificar o nome do meu Deus. Manifestar a fé. Colocar a fé para fora. Não deixar ser uma fé passiva que vai aceitando. Vem uma coisa, vem outra. Vamos dar mais. Ai, peso, que peso. Ai, que eu não estou aguentando mais. Estou livre em nome de Jesus, amém? A minha fé me liberta, eu vou para cima, eu vou vencer. Esse mal não vai ficar na minha casa, não vai dominar a minha família, não vai dominar a minha vida, não vai dominar a minha mente, o meu coração, em nome de Jesus. Calai-vos, calai-vos, o Senhor é Deus, fique com a voz de Deus. Crê no Senhor Deus e vai ser salvo tu e a tua casa. Fique com a voz de Deus. Não com a voz das pessoas, não com a voz do mundo, não com a voz da circunstância, não com a voz do momento que você está vivendo. Talvez o momento que você está vivendo não é um bom momento. E esse momento está gritando bem alto, dizendo que ele vai continuar. Não, não vai continuar. Isso é só um tempo. O diabo ele aguenta um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas ele não aguenta o tempo todo. Ou vai ou racha, estica a borracha, arrebenta a tampa da caixa.
mas que ele não aguenta, ele não aguenta. Amém, pessoal? Não aguenta. Então, o que eu tenho que fazer? O que a irmã disse aqui. Tá aí, fica firme. Tem que ficar firme. Tem que levantar. Eu chorou? Chorei. Agora levanta, enxuga a lágrima e parte para cima em nome de Jesus. Porque só ficar chorando também não vai resolver. Agora é hora de levantar, é hora de erguer a cabeça e dizer, em nome de Jesus, eu vou manifestar a fé que está dentro de mim. E essa fé que está aqui dentro veio através de ouvir a palavra. Eu ouvi a palavra, a fé foi gerada. Então agora, Satanás do inferno, pega o que é seu e sai da minha vida. Na minha casa não, na minha família não. Em nome de Jesus. Vai embora. Irmão, coloca a fé. Põe ela para funcionar. Tem a voz da situação, tem a voz do momento, tem a voz da dificuldade, mas tem a voz de Deus. Cale todas as outras vozes com a voz da fé que está dentro de você. Manifesta ela. Não seja uma pessoa que vai aceitando tudo que vem. Não, em nome de Jesus. Meu Deus é maior. Falou com Deus, dobrou o joelho. Davi falou com Deus, Senhor, vou fazer o quê? Vou perseguir esse povo aí? Levaram minha mulher, levaram minhas duas mulheres, levaram meus filhos, levaram tudo. O que eu faço agora, Senhor? Persigo ou não persigo? Persegue, vai para cima. Então vai para cima. Deus não quer que você fique, eu e você ou nós fiquemos parados. Vai para cima, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Olha outra situação. 2 Reis 7:1. Aqui é uma situação que está ocorrendo onde Samaria, uma cidade, e ela está cercada por um exército inimigo. E ali ninguém entra, ninguém sai. É como se Votuporanga ficasse cercada por um exército, ninguém entra, ninguém sai. Daqui a um tempo a comida aqui dentro vai acabar. Se não vem comida de fora, não vem arroz do sul, não vem feijão do outro lado, não vem carne, aqui acaba. Então acabou a comida, não tinha comida, a fome era tremenda, tão grande a fome que a coisa estava tão extremo que uma senhora combina com a outra, essa, vamos matar o seu filho, come ele, depois amanhã mata o meu, come o meu e a gente vai vivendo. Olha que situação horrível. Era assim que estava. E aí surge um problema, o rei fica doido quando ele ouve isso e fala, você foi o Eliseu é culpado. Sempre procura um culpado. É ele que é o culpado, é por causa dele. Então eu vou matar o Eliseu. E aí o rei vai encontrar com o Eliseu. E quando o rei vai chegando, o Eliseu fala para ele assim, ó, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Ô José, ouça a palavra do Senhor. Ô Maria, ouça a palavra do Senhor. Amém, pessoal? Ouça a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, ó, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amanhã vai ter comida aqui. Amanhã vai ter alimento para todo. Olha o homem de Deus falando. Olha a pregação. Olha a palavra. Olha a fé sendo gerada. Amanhã vai ter comida na tua casa. Amanhã vai ter solução para esse problema. Amanhã vai ter vitória para você. Amanhã Deus vai mudar essa circunstância. Amanhã vai se reverter. E o que você faz agora? Você diz amém. Aí você crê. Porque se você não crê na palavra, aí não vai acontecer. Aí o homem de Deus está lá e ele fala, amanhã vai ter. E olha a situação. A coisa era tão difícil, que olha que interessante, né? Era tão difícil. Verso 2 agora, por favor. Verso 2. Porém, um capitão. Então ele falou assim, amanhã tem comida aqui. Porém, um homem lá, um capitão, em cuja a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, tipo assim, deu aquela risada sarcástica, né? Mais ou menos assim. Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse, olha o homem, você é doido? Você acha que vai acontecer? Olha só, ficar com qual voz? A voz de Deus ou a voz da incredulidade? O Eliseu disse, amanhã vai ter. O capitão fala, não vai ter. Olha o veredicto, olha o que o Eliseu fala para ele. E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amanhã você vai ver, mas você não vai comer. E assim tem muita gente que está vendo o outro desfrutar, está vendo o outro comer, o outro viver, o outro ter aquilo, mas ele não tem. Sabe por que eu não tenho? Porque precisa crer. Não, mas eu creio, eu tenho que crer na palavra. A fé é a certeza, é a convicção. Você tem que sair daqui com isso hoje. Eu tenho certeza, Deus está comigo. Mas quem me garante? Ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Deus não é meu homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não cumpra. Então ele falou que é com você. Então você tem que crer, Deus é comigo. E agora eu começo a moldar a minha vida e Deus começa a caminhar comigo.
e as minhas coisas começam a mudar. Eu era um homem que tomava 3 medicamentos todo dia. E eu dizia, essa dor de cabeça que eu tenho é igual a da minha mãe. A minha mãe teve e eu tenho. Todo dia eu tomava Doril. Todo dia eu pingava descongestionante nasal no nariz. E se eu não tivesse descongestionante nasal para pingar no nariz, eu não conseguia dormir direito. Todo dia eu tomava hidróxido de alumínio, ou então alguma coisa para o estômago. Eu tomava um cafezinho e eu não suportava o quanto queimava. E eu disse, isso não pode mais acontecer na minha vida. Isso não pode continuar. Isso tem que acabar. Em nome de Jesus. Então, quando você toma uma posição, quando você assume que Jesus Cristo tomou minhas dores, doenças, enfermidades, isso não vai mais me acontecer. Em nome de Jesus. Então, você passa a ter uma vida de vitória. Pastor, mas nunca mais o senhor tomou um remédio? Tomei, mas aquilo era rotina, era diário. Lembra da pochete? Quem carregou pochete aqui dos homens? Só eu? Não, deleta então. Não tem mais lá. Carregava uma pendurada assim, não usava assim não. Pendurada aqui, e lá dentro tinha que ter 3 medicamentos. E se acabava, eu ia comprar. Eu estava tornando-me escravo daqueles medicamentos. A minha vida não andava. Devia só para 2, Deus e o resto. As coisas não caminhavam, não fluíam. E a vida era amarrada. As coisas não desandavam de jeito nenhum. Muda a fé, muda o resultado. Fé é atitude, fé é comportamento. Fé é você se levantar e se revoltar e dizer em nome de Jesus. Não é que eu revoltar com Deus. Então, eu estou revoltado com Deus. Tem gente que é maluco, não tem juízo. Estou revoltado com Deus. Não é Deus que não faz. Sou eu que tenho que agir. Eu tenho que me revoltar com a situação. Dizer, Deus, sei que o Senhor é comigo, isso vai mudar. Sei que o Senhor é comigo, essa vida vai ser diferente. Em nome de Jesus. As coisas vão ser diferentes e vão ser para a glória de Deus. Olha aqui. Aí o capitão fala assim, rapaz, nem tem jeito. Aí o Eliseu diz para ele, você vai ver, mas você não vai comer. Versículo 16 agora, mesmo capítulo aí. Verso 16 e 17 agora. Olha o verso 16. Então, aí Deus faz, acontece tudo, tem um desfecho ali. Nós estamos aqui com os textos bases para que você saia daqui soltando faísca e passando por cima de tudo em nome de Jesus. Amém? Vai passar por cima ou não? Eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar. Fica na minha frente não. Em nome de Jesus. Então saiu o povo e saqueou o arraial. Pensa uma coisa. Estamos aqui com a igreja lotada, cheia. E aí, irmão, vamos colocar uma coisa boa. Alguém fala assim, rapaz, não é que estão derramando um caminhão de dinheiro ali fora? Aí já o culto já acabou, já terminou o culto. Ó, a mão está caindo no caminhão de lá. Rapaz, todo mundo vai querer sair de uma vez só pela porta, sim ou não? Pera, o quê? Aí pensa a coisa, a porta está ali, eu estou lá. Não, ninguém vai sair. Eu estou lá. E vocês aí, o que vocês fazem? Passa por cima do condomínio. Você é doido, pai? Vou pegar meu dinheiro. É mais ou menos assim. Todos com fome lá dentro. O doido do capitão. Aí fala, toca, tem comida, o Ciro foi embora, largaram tudo lá, o arraial tá, vamos pegar o negócio. Ele tá. Aí o povo vem, olha o que acontece. O arraial dos Ciros, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Verso seguinte. E pusera o rei à porta o capitão. Quem ficou na porta? O incrédulo. Aquele que falou que não ia acontecer, ficou na porta. Ficou lá na porta. Em cuja mão se encostava. E o povo fez o quê? O atropelou na porta. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Ele morreu. Ele morreu por quê? Porque ele não creu na voz de Deus. O profeta pregou, a fé vem pelo ouvir. Amém, pessoal? A fé é o quê? A certeza, é a convicção. E ela vem pelo ouvir. Ele ouviu, ele teve certeza, ele teve convicção. Não, o capitão não. O capitão não quis nem saber. Não, essa é bobeira. Não, a fé funciona. A fé é real. A fé, como está escrito, e a fé remove montanhas. Viu falar isso? A fé remove montanhas? Já ouviu falar? A fé não remove montanhas, a palavra. Está lá. Se disseres a esse monte, se você falar, tem que falar.
O monte, qual que é o monte? É a doença, vai embora daqui. Qual que é o monte? É a miséria, vai embora daqui. Qual que é o monte? É o vício, vai embora daqui. Você tem que falar. Não, a fé remove, a fé não remove. O que remove é a palavra, como está lá em Marcos 11. Jesus mesmo disse isso. Então, qualquer que crer e disser a esse monte, que crer e falar a esse monte, mova-se, ele vai embora. Então, quando você usa a fé, a convicção, a certeza, aquele mal vai sair em nome de Jesus. O diabo diz: não sai, você sai. Não sai, sai. Tem que sair em nome de Jesus. Não tem meio termo. Você não vai ficar. Você vai embora do meu caminho. Você não vai me atrapalhar. Em nome de Jesus. E ele não vai atrapalhar. E ele não vai ficar. Porque ele é um derrotado. Agora, a minha fé, através da minha atitude, vai trazer o resultado para a minha vida. E eu não posso ser passivo. Esse homem, ele ouviu o profeta disse: olha, vai acontecer. Ele falou: vai nada. Não saia daqui no meio termo. Saia daqui com uma convicção. É amanhã. É hoje. Ainda hoje. As coisas começam a mudar, é agora na minha vida. Começa a mudar nesse momento. A mudança, a transformação, a situação vai se reverter, é agora, para a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus na minha casa, na minha família, na minha vida, em tudo. Eu verei a glória do Senhor, glorificarei a Ele e desfrutarei do melhor para a minha vida. Diga amém. Mais um, por gentileza. Lucas, capítulo 8. Lucas 8, 41. Calai-vos. Quando vier alguma coisa ruim, você tem que calar isso com a sua fé. Você não tem que calar gritando, cala a boca, infeliz. Não, nada disso. Você vai agir a sua fé em nome de Jesus. E vai ficar na sua posição, eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Deus é comigo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Mas quem te garante? A palavra garante. Ela não volta vazia. Ela chegou aqui, ela não volta vazia. Meu Deus não é homem para que minta. Meu Deus não é filho do homem para que se arrependa. Eu creio na palavra. Eu fico com ela. A despeito de qualquer outra coisa, eu fico com a palavra. Isso vai se reverter. Isso vai mudar. Em nome de Jesus. Amém, querido? Lucas, capítulo 8, versículo 41. Aqui Jesus, é uma situação que ocorre com Jesus. E um homem está aqui com uma filha doente, já à beira da morte. Homem importante, ele vai até Jesus. E ele quer falar com Jesus e consegue ali um momento, diz assim: e eis que chegou um varão de nome Jairo. Qual o nome dele? Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa. Foi até Jesus: Senhor, entra na minha casa. Senhor, eu preciso que o Senhor vá lá. Preciso que o Senhor faça um milagre na minha casa. Pediu. E aí Jesus fala com ele no versículo seguinte, por gentileza. Para no 42, por favor. Porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. Então Jesus, vão comigo para minha casa, minha filha tem 12 anos, está quase morrendo, vamos para minha casa. E Jesus então foi com ele, estava indo com ele. Enquanto isso, as coisas foram acontecendo naquele inteirinho de tempo, e eu vou para o versículo 49 agora. 49, por favor. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: o que essa pessoa veio falar para ele? Falou o quê? A tua filha já está o quê? Morta. Não incomodes quem? O mestre. A sua filha já morreu, acabou, não tem mais jeito. Você veio atrás do mestre, ele falou que ia com você, mas agora acabou. Quantas vezes, quantas situações você e eu podemos encontrar que vai dizer assim: agora é o fim, não tem mais jeito. Não tem saída, é uma rua sem saída, não tem para onde ir, é um mar vermelho que está na frente, é um cadáver que está ali, é uma doença incurável, é uma demissão, é uma perda financeira, é uma perda de alguém, perdeu-se alguém, é uma pessoa que está envolvida, aprofundada no vício, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, e coisas que não prestam que acontece por aí. Quem entendeu, diga amém? Então parece que é o fim, parece que não tem mais jeito, mas Jesus disse que é comigo. Jesus estava com ele. E agora? Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Versículo 50, por gentileza. Olha a fala de Jesus, verso 50. Jesus, porém, Jesus ouviu o que eles falaram. Olha, morreu, cara, não tem mais jeito. Jesus ouviu, então Jesus volta para ele e diz assim: não temas. Faça o quê? Será? Não temas, crê
somente e será salva. Não temas, crê somente. Não temas. Creia no quê? Creia na palavra. Creia em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Amém? Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá. Então eu preciso crer. E esse crer não é uma vontade. Esse crer não é um desejo. Esse crer não é um sentimento. Eu não estou sentindo. Eu não preciso sentir. Eu creio e pronto, acabou. Eu não preciso sentir que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Ah, mas eu não arrepiei. Não tem problema se não arrepiou. Você tem que crer. Deus está comigo. Deus, a palavra diz que Ele é onipresente. Eu não preciso me arrepiar. Ele está aqui do meu lado. Se eu arrepiar, oh glória, aleluia. Eu sei que Ele está aqui. De toda forma, Ele está aqui de mim, perto de mim. Então, Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, também é onipotente. Então, Ele pode reverter qualquer situação. E se Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, eu continuo crendo, eu continuo buscando, eu continuo orando, eu continuo repreendendo, eu continuo cantando. A vitória é minha em nome de Jesus. E nada vai me parar. Aí vem uma situação, vem um momento, e vem uma voz, como a voz dessas pessoas, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Está perdido, não está perdido. Ah, mas você está sendo uma pessoa ignorante, você não está vendo os fatos. Eu não vejo o fato, eu vejo a fé. Eu vejo que Deus falou comigo, em nome de Jesus, e isso vai se reverter para a glória de Deus. Vai fazer a diferença, vai mudar. Deus é maior na minha vida. Agora, se eu ficar ouvindo coisas negativas, como diz lá em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Você vem à igreja, você ouve a palavra. Você vai para casa, o que você vai ouvir? Amanhã no trabalho, o que você vai ouvir? Com os seus colegas, o que você vai ouvir? Uma primeira cliente hoje, enquanto eu consertei o pneu dela, durante o tempo todo, ela só falou de fracasso, de derrota, de coisa ruim. E eu dizia, calma, não é assim, vai dar certo nada. As coisas vão mudar, não muda nada. E eu falei, deixa para lá essa mulher, não falo mais com ela não adianta. Jesus dos crentes. Eu fui mudando a minha cabeça, porque senão queria entrar dentro de mim. E é uma cliente que está sempre ali. Meu pai, Deus vai me dar uma palavra, vai entrar no coração dela em nome de Jesus. Deus é bom. Aí mais tarde vem outro. Hoje parece que foi o dia, já estava com a palavra no coração, já vem outro mais tarde. Vem lá reclamar que mora com outro homem, e a coisa fica mais, rapaz, você está desse jeito mesmo. Você já fica morando com outro homem, você vai para aquele lugar. Você fala aqui, você vai se converter. Estava só ele e eu mesmo, então você fala o que você quer. Aí abriu o verbo para ele. Mas o importante é que você precisa ter algo dentro de você. A sua fé tem que ser uma fé que funciona. Pastor, mas como que a minha fé vai funcionar? Tem que ser uma fé ativa, não passiva. Você não pode aceitar as situações que vão vir. Você tem que se revoltar contra elas em nome de Jesus. Mas revoltar, eu estou revoltado com o mundo. Estou revoltado com a minha família, não. Não estou revoltado com o meu pastor, não estou revoltado com a igreja, não estou revoltado com ninguém. Estou revoltado com o capeta. Ele vai sair em nome de Jesus. Irmão, não dá para entender, sabe? Tem pessoas que dizem, revoltado. Não estou revoltado, irmão. Esse Satanás vai ter que sair. Eu tenho a palavra. Aí eu me revolto contra tudo aquilo que é contra a palavra. E uma vez que eu me revolto contra tudo aquilo que é contra a palavra, irmão, a palavra se concretiza na minha vida. A fé, ela tem o resultado. A fé é linda, irmão. A fé realmente, ela move as montanhas através da nossa palavra. Através quando nós falamos, expressamos, demonstramos ela. Cale todas as outras vozes. Através da fé. Veio uma voz contrária, você tem que ter a palavra no seu coração. Por isso que ele diz que a palavra tem que estar no nosso coração, na nossa boca. A palavra você tem que estar afiado. Leia a Bíblia. Você conhece todos os livros da Bíblia já? Você fala todos eles? Começa por aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vai, por aí vai. Vai lendo a Bíblia. Já leu a Bíblia toda? Leia de novo. Ah, mas eu já li, leia 3 vezes, já li 4, leia 10. Não pare de ler a Bíblia. Ouça uma boa palavra de manhã. Antes de ir para o trabalho, ouça uma boa palavra. Eu ouço, procuro ouvir todo dia uma boa palavra. Às vezes dá uma passada lá no Instagram da igreja, tem algum lá, umas tirinhas lá, eu ouço umas tirinhas. Aí às vezes saio dali, procuro uma outra palavra. Aí de manhã eu tenho um devocional ali, que eu já ouço há vários anos. Uma pessoa que é uma pessoa de Deus. Eu ouço essa pessoa todos os dias. E alimento meu coração e saio com a palavra dentro do meu coração ali.
e vou para o meu trabalho. Aí eu encontro um Nabucodonosor no caminho, está repreendido em nome de Jesus. Deus é maior na minha vida. Aí chega um cliente, ela diz, bom dia, tudo bem? Que bom dia, porque meu pneu furou. Então, glória a Deus, que para mim tá bom, arrumar seu pneu e ganhar seu dinheiro. Aí ele já dá uma risada para mim, porque eu já brinquei com ele, pronto, já melhorou o dia dele também. E aí já vai. Então, a fé, ela funciona. A fé é coisa maravilhosa. Irmão, as pessoas precisam entender, a fé não é qualquer fé, é a certeza, é a convicção. Isso não tem que fazer força. Eu tenho fé, eu tenho fé. Não, você vai sair, capeta, em nome de Jesus. Tem hora que você vai ser enérgico também. Momentos e momentos. Né? Que eu contei aqui outro dia. Estou orando pro meu filho, capeta, sai. Aí meu filho chega, 4 da manhã. Ele estava meio rebelde, agora ele está santo, glória a Deus. Glória santo, veio para a plenitude. Oh, aleluia, Deus, isso aqui é bom demais, tá? Aqui é muito bom. É muito bom. Aí, irmão, chegou, o pai cheguei, sai, capeta! Aí tomou um susto, meu pai amado. Eu estava lá no quintal orando, ele chega assim, de repente ele entrou, escutei mais ou menos, eu estava aqui, vai levar meu filho, vai embora, seu capeta do inferno, aqui não, em nome de Jesus, eu não aceito, leve, vai embora. Ô pai, vai sair, capeta! Em nome de Jesus, enfrentamos batalhas, temos que calar todas as vozes, com a fé, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Fiquem em pé, por favor, vamos orar então. Meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Tudo é possível aquele que crê, como diz a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós não aceitamos o fracasso, a derrota. Nós não queremos dar vazão a uma voz de mentira, uma voz de engano, uma voz, meu Deus, de fracasso, a uma voz de temor, a uma voz, meu Deus, da circunstância. Eu não sei o que essa pessoa está passando, como ela não sabe a minha vida, não sei a dela, mas o Senhor sabe as nossas vidas, o que cada um tem enfrentado. Meu Deus, então em nome de Jesus, que cada pessoa possa se levantar agora com base na tua palavra e declarar dentro dela e dizendo, em nome de Jesus, essa situação que está contrária na minha vida, ela não vai prevalecer, ela vai cair por terra agora, esse sentimento ele vai sumir agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não provém do meu Senhor, ele vai saindo da minha vida agora, eu não aceito. E vai saindo da minha casa, vai saindo da minha família, porque está escrito, cita o que você lembra, cita o que está escrito, Jesus Cristo me dá saúde, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Ele já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, eu tenho a bênção de Deus na minha vida, eu sou um homem abençoado, a senhora diga, eu sou uma mulher abençoada, Deus me ama, você diga, Deus me ama, porque está escrito, Ele amou o mundo de tal maneira, eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus, eu não sou um rejeitado, eu não sou uma rejeitada, em nome de Jesus, eu não sou um coitadinho, eu sou um filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo, eu sou co-herdeiro, eu sou herdeiro com Cristo, eu tenho a chave da vitória na minha mão, eu repreendo todo o mal, eu não aceito esse mal na minha vida, eu não aceito na minha casa, bata em retirada, vá embora, em nome de Jesus. Ai, que a tua unção envolva cada um dos meus irmãos. Que a tua palavra, Senhor, fique em cada coração. Porque não é o Clodoaldo, é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que ela desperte dentro de cada um aquilo que o Senhor quer que dentro de cada um seja despertado. E essa pessoa, ela tem os resultados que ela tanto desejou, que ela tanto deseja. E esses resultados vêm através da fé, Senhor. A fé é a certeza. A fé não é uma vontade, não é um desejo, não é uma presunção. A fé é uma certeza. Que essa certeza esteja dentro de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir a Jesus bem forte.